Queridos, a nossa função é ensinar vocês. E a função de vocês é obedecer e receber o milagre. Hoje pela manhã eu perguntei aos irmãos aqui, quantos nessa pandemia tinham recebido respostas e milagres de Deus? Muitos levantaram as mãos, porque muitos receberam milagres. Lembre-se que toda semente tem um tempo certo, e no tempo certo ela vai colher e produzir o fruto pelo qual o Senhor tem nos entregue. Amém? Glória a Deus. Então seja um ser humano, um cristão, que cumpre as suas obrigações de reino, e espere por milagres que Deus fará na sua vida, por livramentos, por respostas, por emprego, por provisões, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero dizer para vocês essa noite que o Senhor tem um projeto para você e para a sua família. Deus tem um projeto para você e para a sua família. Porém, para entrar nesse projeto de Deus, será necessário algumas atitudes e alguns comportamentos. Comportamentos que vão legitimá-lo a entrar nesse projeto poderoso de Deus. Hebreus 11 vai falar sobre fé, irmãos. Algo lindo da parte de Deus. Então nós vamos ler alguns versículos, apenas a introdução dos versículos. E vocês verão que poder tem a palavra de fé. Hebreus 11, 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui de alguns textos aqui. Só a primeira parte do versículo. Por exemplo, Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé. Ponto. Vocês só vão ler isso. E eu vou falando os versículos, a técnica vai colocando, e vocês vão falando bem alto, com muita perseverança. Ok? Entenderam o comando? Vamos lá. Então, Hebreus 11, 1. 1, 2, 3. Segura. Versículo de número 3. 1, 2, 3. Só isso. Versículo de número 4. Calma, deixa eu botar lá para ir todo mundo junto pela fé. Vamos lá. 1, 2, 3. Versículo 5. Calma, minha filha, aleluia. Versículo 5. Versículo, segura, calma. Versículo de número 6. Coloca lá. 1, 2, 3. Segura. Versículo 7. 1, 2, 3. Ok. Vamos de novo porque ficou minha boca. Essa fé de vocês está muito ruim. Agora fale com o Espírito. Ok? Versículo 1 e todos os versículos que lemos aí. Começa do 1 de novo aí, por favor. 1, 2, 3. Ok, muito bom. Espera colocar o slide para ler junto. Versículo 3. Ok. Coloca lá agora o versículo de número 4. 1, 2, 3. Ok. Coloca para mim o versículo de número 5. 1, 2, 3. Agora coloca para mim o versículo de número 6. 1, 2, 3. Agora coloca para mim o versículo de número 7. 1, 2, 3. Qual é a matéria-prima do milagre? Qual é a matéria-prima da resposta? Qual é a matéria-prima da conexão com Deus? Qual é a matéria-prima da salvação? Matéria-prima do milagre. Matéria-prima da conexão com Deus. Matéria-prima do milagre. Matéria-prima da resposta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dá um aplauso a Ele. Agora preste atenção. Que coisa linda. Se você ler todo o Hebreus capítulo 11, você vai ver aqui várias vezes a palavra fé, por meio da fé, a fé, ouviu a fé, por meio da fé.
Porque a fé é a matéria-prima da conexão com Deus, da sua palavra. O Evangelho é o poder de Deus, segundo Gálatas, e salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Então, quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é anunciado, na verdade, é o poder de Deus que está sendo manifesto para curar, libertar, salvar aqueles que creem no nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então, a fé é essa matéria-prima que muda toda a nossa história. A fé é essa matéria-prima que nos renova. A fé é essa matéria-prima de Deus para nós, que muda a nossa essência, o nosso caráter, nos faz um novo homem, uma nova mulher, um novo ser gerado em Deus. A fé faz vencer barreiras, a fé ultrapassa desafios, a fé traz a cura, a fé abre céus de milagre, a fé manda respostas impossíveis, porque fé é o instrumento de Deus para conectar os céus com a terra. Tem alguém vivo aqui essa noite? Tem não, irmão. Não é possível. Eu me desgasto aqui nesse púlpito de manhã, saio daqui suado e venho à noite com o mesmo gás, e o povo que dormiu comeu. Amém. Não é possível. Não conquista não, irmão. Não conquista não. Está muito morto, meu irmão. Amém! Amém! Você vai conquistar, irmão? Porque tem, eu vou. Vai? Vou. Vai passar na prova, irmão? Vou. Meu, vai não. Porque o estado de espírito revela a postura comportamental, meu irmão. Eu falo assim porque eu creio no que eu estou falando. Eu acredito no que eu estou falando. Por isso que eu me expresso da forma que eu creio. Vai vencer, irmãos. Aí tem gente que diz: eu vou. Vai não, do jeito que você está dizendo, não vai não. Mas de jeito nenhum. Você ama Jesus, irmãos? Eu amo. Ama não. Quando for para a prova, desvia. Por quê, pastor? Porque o estado de espírito revela a expressão do seu comportamento. Eu saio de casa, vou cultuar o Senhor. Glória a Deus, vou cultuar o Senhor, vou dar uma palavra que está no meu coração. Você pode sair daqui essa noite dizendo: não senti nada, o problema é seu, mas eu senti. Eu senti em casa, sozinho, lendo, meditando nas Escrituras. Deus falou comigo. É o que basta. Mas eu não creio. Eu creio. Isso basta. Mas eu não aceito isso, é problema seu. Eu aceito. Os céus é movido pela fé, pela palavra, motivação. Se eu quero receber milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eu preciso aprender a manifestar a minha fé, para que os céus se abram e o Espírito Santo opere no meio da igreja. Amém. Precisamos aprender a expressar aquilo que acreditamos. Olha só como o seu pastor é profético. Almoçamos hoje, eu, Gustavo e Guilherme. Aí eu disse: vou colocar a Fabiana aqui, minha esposa, e a Esté. Sabe o que eu fiz? Peguei uma boneca grande que a Esté tem e coloquei na cadeira da minha esposa. Pá! E peguei uma bonequinha pequena e coloquei na cadeira da Esté. Pá! Eu falei: agora tira uma foto, pá, e manda para ela. A família está reunida. Porque eu sou profético, eu trabalho como profético. Só que tem pessoas que não creem e não recebem. Por quê? Porque está na igreja não por fé, está por qualquer outra coisa. Tem pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo e me vendo pelo canal do YouTube, que não acreditam no céu mais. Que isso, pastor? Verdade, porque o comportamento terreno manifesta a nossa natureza. O comportamento terreno manifesta quem eu sou, pastor Francisco, e da onde eu vim e para onde eu vou. O meu comportamento aqui e agora manifesta em quem eu creio, aonde meus pés estão fincados. O meu comportamento, a minha visão, a minha fala, os meus pensamentos
manifestam quem eu sou, a quem eu estou adorando, a quem eu estou servindo, a quem eu tenho inclinado a minha cabeça. Então tem pessoas que estão na casa de Deus, mas não querem mais em Deus. Por quê, pastor? Porque as motivações não estão nos céus, as motivações estão na terra. Vai ficar para trás, irmãos. A Bíblia fala de apostasia, e só apostata da fé quem um dia teve ela. Porque quem nunca teve não pode se apostatar. Quem está me entendendo, diga eu. Eu só abandono aquilo que um dia eu tive. Eu estava conversando com Deus esses dias. Eu acho que foi ontem, que eu converso com Deus todo dia. Escuta essa. E Deus me deu uma palavra tão linda, irmão. Eu passei em frente a um lugar. Tinha uma igreja aqui, outra igreja ali, e outra igreja aqui. No mesmo, fez um triângulo de igreja. Aí eu parei, fiquei olhando para aquela cena e disse assim: Senhor, isso está certo? Está certo isso? Será que esses pastores não poderiam abrir uma outra igreja a 50 quilômetros daquela? E aquele pastor que está ali cuidaria daquela comunidade. Quem tivesse a 50 quilômetros ia para aquela outra cidade, ou ia para aquela outra igreja. Essas igrejas tudo mutuado, um canta glória aqui, eu consigo ouvir o louvor da igreja do outro da aleluia lá. Está certo isso, Senhor? Olha a meditação que o Senhor me deu, irmãos. Ele diz assim: filho, é por isso que hoje algumas pessoas que se dizem ser igreja de Deus não estão fazendo o papel que deveriam fazer como igreja de Deus. Aí hoje você vê a qualidade dos cristãos abaixo de zero. Qualidade. Porque tem muito. Aí foi perdendo a qualidade. Tem muito cristão que, se o Senhor descer do céu com código de qualidade 9001, perde, não passa não. Empresário sabe o que é o código, né, de 9001, não sabe o selo, né? Sim ou não? Ah, pensei que vocês não sabiam. 9001, que é o selo de aprovação de qualidade. Agora, se o mundo tem essa aprovação, esse selo, que dirá Deus? E eu perguntando para Deus, ele disse: meu filho, por conta dessa proliferação de igrejas, as pessoas pensam que é bom e que está certo. Porque na verdade, muita igreja não está ganhando ninguém. É uma saindo de uma indo para outra, um saindo de uma indo para outra, não está ganhando nada, irmão. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então tem muita igreja que não está ganhando nada, está disputando pessoas, que está errado. E o Senhor me disse assim: imagine uma mãe que tem 20 filhos. Vocês conhecem a história assim, ou não? É bênção ter filhos? Claro. Mas quem que me ouve aqui hoje tem coragem de ter 20 filhos? Tem gente que já fez assim, ó. Está amarrado. 20. Ok, mas no passado tinha pessoas que tinham 20 ou não tinha? Correto? Me acompanha no pensamento, que eu vou falar do projeto de Deus. Eu não comecei a pregar ainda não, irmãos. Daqui a pouco eu começo a pregar. Tem pessoas que na época passada tinha 20, 25 filhos. Agora me diga algo. Que bênção que nasceu, foi gerado. Mas eles tinham boas condições? Tinha? Era sofrida ou não era sofrida? Tinha que ralar cedo ou não tinha que ralar cedo? Porque era muito filho. Então, quando você tem muitas denominações espalhadas pelo mundo, de forma
não ordenada, não sou contra que abra igreja, pelo contrário, abra, mas pelo princípio correto. Na verdade, você cria filhos sem condição de dar alimentos corretos para eles. Entendeu? Aí fica esse bocado de situação, que foi a situação que eu vi ali. Um sai daqui, vai para lá, um sai de cá, vem para cá, sai de cá, vem para cá, sai de cá. Isso não está formando nada, irmão. O projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é diferente. Ele quer que tenha igrejas, claro, ele disse, ide pregar o evangelho, mas que os pais espirituais tenham condições de cuidar dos filhos que geram. Que dê condições de funcionalizar esses filhos, essa geração, para que eles cresçam de forma saudáveis e fortes, para que eles também sejam pessoas que vão construir outra geração lá na frente. Porque muitos podem concordar comigo, outros não. A geração de hoje é fruto das vovós, mamãe do coque do passado, que orava de noite pagando um preço para que Deus levantasse a geração de hoje. E a geração de hoje não está tendo coragem, nem muito menos força e motivação para orar pela geração do futuro. Pagava um preço, meu irmão. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, orando ali, para levantar uma geração forte, sólida, espiritualmente falando, na presença do Senhor Jesus. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Que cada um de nós venhamos a crescer de forma forte, de forma sólida, enraizados, firmes, para que possamos dar frutos, não só no tempo presente, mas para as futuras gerações. É como um empresário que eu estava ouvindo ele falar, ele disse, eu estou tranquilo, porque o que eu construí hoje, a minha 10ª geração, se Jesus não voltar, vai comer picanha na mesa, porque eu plantei para eles. Olha só, 10 gerações, imagina aí, meu irmão. 10 gerações é muita gente. Ele construiu um legado que, segundo ele, 10 gerações vão poder comer do fruto que ele plantou. Aí eu lhe pergunto, você hoje, pelo meio da oração e de uma vida santa diante de Deus, quantas gerações vão poder comer do seu fruto? Se você morrer, morre em você? Não construiu o legal. Vai subir para o céu devendo. Então precisamos repensar. Porque essa é a introdução da mensagem que eu quero falar para vocês essa noite. Hebreus 11:7 diz que Deus chama um homem para construir um projeto para as futuras gerações. E esse projeto chegou para mim e chegou para você. Dê um aplauso ao Senhor. Hebreus capítulo 7. Olha o que o texto diz, que lindo, irmãos. Hebreus 7 diz assim: não, Hebreus 11:7, filho, foi eu que errei, desculpa. Hebreus 11:7. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ok. Que maravilha, não? Divinamente avisado. Divinamente avisado. Quando nós vamos para Gênesis 6, que está justamente o contexto dessa palavra. Gênesis 6. Diz assim:
quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefalins. Essa palavra no hebraico traduz como homens fortes, ferozes, brutais. Nefalins, homens altos, ferozes, brutais, de temperamentos fervorosos, temperamentos rudes, homens de alta estatura. Mas existia naquela época e posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se. Essa palavra no hebraico significa: o Senhor se entristeceu. Essa palavra traz o sentido de expressar algo que eu não gostei, pela bênção que deu, que o Senhor entregou, mas por aquilo que o homem fez com aquilo que Deus deu. Por exemplo, você entrega um carro para o seu filho. O seu filho fica tão empolgado com o carro que ele recebe, que ele começa a dar cavalo de pau, ele começa a esculhambar com o carro. Você deu a bênção, mas você fica triste pelo comportamento que ele está tendo com a bênção que você entregou. Então aqui o Senhor se entristeceu, porque o Senhor fez o homem para ser uma bênção, e o homem disfuncionou aquela bênção que Deus tinha feito para que ele fosse. Então Deus olhou e ficou triste. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, o Senhor mostrou graça. Aqui existe uma confusão teológica sobre anjos que possuíam as filhas dos homens. Pastor, tem como anjo ter relação sexual com mulheres, com seres humanos? É claro que não, porque foi o próprio Jesus, em Mateus, capítulo de número 22, abra sua Bíblia aí, e coloca no slide, Mateus 22, de 29 a 30, foi o próprio Jesus que disse que é impossível um anjo fazer isso, porque no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento, são como anjos no céu. Então aqui não é anjo, está falando aqui de genealogia, está falando aqui de uma geração corrupta e uma geração abençoada. O texto diz: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as escrituras e nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então anjo não casa, anjo não possui mulheres humanas, ou homem não possui. O que o texto está falando aqui são de gerações, porque na Bíblia também nós somos conhecidos como filhos de Deus. Então os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aqueles que tinham a presença de Deus, a bênção de Deus, a geração de Deus. Aqui está falando na verdade de duas linhagens, a linhagem de Sem e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim, uma linhagem mau. A linhagem de Sete, uma linhagem abençoada. Uma linhagem misturou com a outra. Lembra do apóstolo Paulo dizendo: não é bom que o homem se misture com os incrédulos, porque se ele se misturar com os incrédulos, vai haver sincronismo e vai dar errado. É disso que o texto está falando, de duas linhagens de Caim, homens maus que não temiam a Deus, e da linhagem de Sete, os filhos de Deus. E o que a Bíblia fala sobre ser filho de Deus? Simples. Em Jó 1,6, olha o que o texto diz:
Jó 1,6 diz assim, olha. Livro de Jó 1,6. Vai falar sobre anjos que são filhos. Filhos por quê? Porque são criaturas criadas por Deus. Jó 1,6. O texto diz assim: Jó 1,6. Glória a Deus aí. Posso ler aqui então? Achou? Achou nosso amigo Jó? Pensei que ele tinha dado uma passeada aí. Jó 1,6. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus, está falando dos anjos, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Aí está falando de seres angelicais. Os filhos de Deus são os anjos criados por Deus. Satanás foi também um ser angelical criado por Deus, mas ele quebrou o princípio e foi expulso do céu. Quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer que todos quantos receberem, lhe deu o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, aos que creem pela fé, lembra da fé? No seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele veio resgatar a identidade de filho e nos tirar do meio dessa geração corrupta. É disso que o texto está falando, de gerações que adoram ao Senhor e daquelas que não adoram. Malaquias diz isso. No fim dos tempos veremos a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E quando Deus separa Noé daquela geração, porque Noé também é da geração de Sete, a linhagem que temia Deus, o Senhor então entrega para ele um projeto, porque o próprio Deus disse que a Noé ele encontrou graça. Então primeiro, Noé é alcançado pela graça, e por meio dessa graça ele entrega para Noé um projeto, e Noé aceita esse projeto e essa aliança de Deus. Eu quero dizer para você essa noite, o Senhor te trouxe aqui para lhe entregar um projeto na tua mão. Não, você não entendeu? Eu quero dizer que essa noite o Senhor lhe trouxe aqui para entregar um projeto na tua mão. A pergunta que você tem que fazer é: aceito ou não aceito? Quero mudar de vida ou não quero mudar de vida? Aceita esse projeto ou não? Porque uma vez que você aceita esse projeto, muita coisa vai mudar na sua história. Então qual foi o comportamento de Noé uma vez que ele aceitou o projeto? Como Noé se comportou uma vez que ele aceitou o projeto? Hebreus 11, 7. Vamos ver na Bíblia. Quais foram os comportamentos desse homem uma vez que ele aceitou o projeto de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus 11 aí. Hebreus 11, então 7 vai dizer que pela fé, quando avisado divinamente, avisado divinamente das coisas que ainda não se viam. Primeiro ponto desse projeto, queridos, é que Noé, assim como eu e você, estamos sendo avisados de forma divina. Todos nós, em todos os lugares, há mais de 2000 anos, estamos sendo avisados das coisas que vão acontecer. Todos nós. Por todo mundo, há mais de 2000 anos é pregado esta palavra, que Jesus voltará.
todos nós estamos sendo avisados divinamente por Deus. Noé, assim como eu e você, foi avisado divinamente por Deus. Porém, quando Noé foi avisado divinamente por Deus, ele construiu no coração algumas prerrogativas interessantes. Mas ele deu crédito ao aviso que recebeu. Tem muita gente nos dias de hoje que não está dando crédito mais à palavra. A palavra está tão sendo pregada em tanto lugar, irmãos, que tem muita gente levando a palavra como algo comum, corriqueiro. Lembra porque Jesus não pôde fazer muito milagre na terra dele? Porque as pessoas viam Jesus como comum. Ele nasceu ali no meio do povo. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, 1, 2, 3. Olha que interessante, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Nós estamos sendo avisados. E o texto diz que uma vez que eu sou avisado, eu preciso prestar atenção, para que eu não venha me desviar, para que nós não venhamos cair em transgressão. Presta atenção na palavra, dê crédito à palavra, confie na palavra, obedeça à palavra, viva a palavra. Estamos sendo avisados divinamente, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Acredite na palavra, viva a palavra, porque ela é divina e ela vai se cumprir. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então, assim como Noé foi inspirado, avisado divinamente, eu e você, nós, o mundo e o planeta, está sendo avisado. Ninguém terá desculpas diante do Senhor quando Ele voltar e acabar com tudo isso. Ô glória! Ninguém, porque nós estamos sendo avisados. Vou contar 1, 2, 3, você diz: eu estou sendo avisado. 1, 2, 3. Agora você vai dizer: eu estou sendo avisado divinamente. 1, 2, 3. Pronto. Se tu morrer agora e chegar no céu sem Jesus, a culpa não é mais minha, é sua. Você acabou de dizer que ouviu a mensagem. Noé foi divinamente avisado e acreditou no projeto. Segundo, Noé gerou temor em seu coração quando ele recebeu o aviso divino. A pergunta que fazemos é: como nós temos nos comportado quando somos avisados pelo Senhor? Noé gerou temor. E nós? O texto diz, Hebreus 11, 7. O texto vai dizer que ele foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Hebreus 11, 7. Movido por santo temor. Uma vez que veio o aviso, ele temeu, ele acreditou, ele recebeu o projeto, ele foi avisado. E uma vez que ele foi avisado, o texto é claro dizendo: e ele teve temor, e sendo temente a Deus. As pessoas ouvem o evangelho e não temem mais. As pessoas ouvem o evangelho e não respeitam mais. Abre para mim, por favor, em Deuteronômio 5:29, branco. Deuteronômio 5:29. As pessoas ouvem o evangelho
e não acreditam. Ouve o Evangelho e não se constrói de forma temerosa na presença de Deus. Leva a coisa na brincadeira, irmãos. E quando nós não damos crédito à palavra, estamos propensos a sofrer grandes e terríveis consequências. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, porque bem lhes fosse a eles, a seus filhos para sempre. O temor a Deus guarda a minha vida, a sua família, e ainda guarda a sua geração. Você não entendeu? Quando temos temor de Deus, além de guardar a minha vida, a sua família, guarda também a sua geração. Quando eu temo, eu respeito. Quando eu temo, eu obedeço. Quando eu temo, eu reverencio. Quando eu temo, eu me guardo. Quando eu temo, eu fujo da aparência do mal. Quando eu temo, eu corro daquilo que contraria os princípios da palavra de Deus. E com isso a minha geração é salva. E tudo vai ser bem comigo e com você. Por quê? Porque fomos avisados divinamente e tememos a palavra, respeitamos a palavra, reverenciamos a palavra e nos encurvamos diante de Deus. A pergunta que eu lhe faço é: uma vez que nós ouvimos esse evangelho da graça que cura, que salva, que liberta, o que é que nós fazemos de comportamento diante desse evangelho? Tememos ou fazemos de conta que não foi comigo? Como diz um apóstolo amigo meu: ouve e fiz demência. Ouve e fiz demência. Não foi comigo, não é para mim, é para ela, é para ele, para mim não é. Terceiro, Noé foi divinamente avisado. E uma vez que ele foi divinamente avisado, ele construiu a arca. Hebreus 11:7. Ele foi avisado divinamente, ele temeu e ele se moveu, ele agiu, ele construiu o projeto, pela fé, divinamente avisado, das coisas que ainda se não viam, sendo temente, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E você? Uma vez que ouve o evangelho, se cuida, se prepara, se constrói, se alimenta. Como nós estamos nos comportando uma vez que nós estamos sendo avisados divinamente? Ele não ficou parado, glória, não. Ele não ficou parado, aleluia. Olha, o culto foi maravilhoso, o culto, não. Ele ouviu e disse: o que eu tenho que fazer agora? Qual é o meu comportamento diante dessa palavra? Como que eu tenho que agir? Como que eu tenho que tratar meus filhos, a minha casa, a minha esposa? Como que eu tenho que viver como cristão? Uma vez que eu ouvi a palavra, precisa produzir resultados em mim. Então Noé ouviu a palavra divinamente, Noé temeu, e não somente isso, ele se moveu, ele saiu do lugar. O que eu tenho que fazer? As pessoas saem do culto e não fazem nada. Eu já vi pessoas ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus, e quando saem do culto, saem xingando. Sair xingando. Vou apertar mais. Conheço história de pessoas que vieram para o culto, ouviram a palavra, e quando chegou em casa, bateu na mulher. E deu glória. Quase que fala em línguas. E chegou em casa, pau. Pessoas que não temem e não obedecem. O que Noé fez? Ele ouviu, mas ele obedeceu, e não somente obedeceu, ele construiu o que tinha que construir. Quando você ouve o evangelho, ele te toca, e quando te toca, você constrói o que tem que construir? Ou você fica parado, jogando a responsabilidade para o outro? É para o outro, não é para mim. Não, fala a Deus. Fala para quem? Era para minha esposa estar aqui, não era para você estar ouvindo isso, para que Deus pudesse trabalhar no seu coração e mudar a sua vida. Então Noé divinamente, ele ouviu, mas ele construiu a arca. Ele construiu e produziu frutos. Colossenses capítulo 1, de 9 a 11.
Ele construiu, irmãos. Ele se moveu. Não, eu tenho que mudar de vida. A minha vida cristã precisa ser diferente. A minha vida cristã precisa dar fruto do Espírito. Não, eu tenho que mudar. A palavra falou comigo. A palavra me mudou, me transformou. A palavra mexeu comigo. Eu preciso mudar. Eu não posso ficar como eu estou. Colossenses 1:9-11 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10: para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11 diz: corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Escutei a mensagem. O que eu faço agora? Muda, irmão. Transforma-se, se edifique, frutifique. Quarto, Noé ouviu, teve temor, se moveu e envolveu nesse projeto divino toda a sua família. Olha que lindo. O texto diz: construiu uma arca para salvar a sua família. Como está a sua casa? Josué 24:15. Josué dá uma ordem, ou um conselho para o povo. Josué levanta e diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir: aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. O projeto é divino. Eu carrego temor, eu me movo pela palavra, e eu coloco a minha família dentro desse projeto. E eu abro a minha boca e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, os meus filhos e a minha geração servirão ao Senhor. Mas Josué diz: é uma escolha sua. Escolha quem servis, mas eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Porque eu ficarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Me alegrei quando me chamaram para ir à casa do Senhor, aprender no teu santo templo. Então vir à casa do Senhor, nos construir em Deus, deveria ser uma alegria para todos nós. Noé ouviu divinamente, temeu, se moveu e envolveu sua família. A recompensa deste homem foi poderosa, porque tudo em Deus tem recompensa. Por causa disso, ele se tornou o instrumento de Deus e o mecanismo por meio da fé que o Senhor usou para servir de padrão e de medida para condenar o mundo. O texto diz que por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé produz temor. A fé produz frutos. A fé produz movimento. A fé produz recompensas. Porque quem tem fé se move. E ele se tornou herdeiro da justiça, não porque ele era o melhor, mas porque ele teve fé naquele que o chamou.
e se tornou modelo, padrão de medida para uma geração, herdeiro da justiça. Eu quero dizer que você essa noite com a sua família se tornará padrão e modelo de Deus sobre a terra, herdeiro da justiça. Iremos salgar essa terra, iremos iluminar essa terra, iremos ser padrão de Deus nessa terra, porque o Espírito de Deus se move em nós, e por meio da fé nós iremos produzir os resultados da salvação. Jesus, Ele está aqui comigo e você essa noite, querendo entregar um projeto na tua mão e nas minhas mãos. Qual será o nosso comportamento? Fique de pé. É com você que Jesus está falando. É com você que Jesus está falando. Quer fazer parte do projeto de Deus? Se mova pela fé.